fazer maravilhas. Sou o Senhor, o Deus Jeová. Quero fazer maravilhas. Sem duvidar, chegue no altar. Quero fazer maravilhas. Enviarei brasas voltar para te purificar. No meio de vós, quero fazer maravilhas. Enviarei brasas voltar para te purificar. No meio de vós, quero fazer maravilhas. Santificai-vos, purificai-vos, quero fazer maravilhas. No meio de vós, quero fazer maravilhas. No meio de vós, quero fazer maravilhas. Dentro de 5 segundos, um programa que poderá mudar a sua vida. Restauração. Sou o Senhor, o Deus Jeová. Quero fazer maravilhas. Eis que eu estou no meio de vós. Quero fazer maravilhas. Santificai-vos, purificai-vos. Quero fazer maravilhas. No meio de vós, quero fazer maravilhas. Sou o Senhor, o Deus Jeová. Quero fazer maravilhas. Sem duvidar, chegue no altar. Quero fazer maravilhas. Enviarei brasas voltar para te purificar. No meio de vós, quero fazer maravilhas. Enviarei brasas voltar para te purificar. No meio de vós, quero fazer maravilhas. Santificai-vos. Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo venha adentrar em vossos lares. Chegando em nome de Jesus, programa Restauração, hoje dia 30, último dia do mês de junho. Estamos aqui em nome de Jesus. Temperatura, irmã Tainé, misericórdia, é frio. Até aqui dentro, hein? Pensei que ia ficar bom. Deixou em 22, né? Ah, tá friozinho aqui. Pode aumentar um depois ali do ar-condicionado. Na presidência, pastor Humberto Schmidt Vieira. Estamos aqui em nome de Jesus para mais uma programação. Ontem à noite tivemos Restaura News, juntamente com a irmã Rosemary Mânica. Uma bênção de Deus, pastor. Oi? Uma bênção de Deus. Ah, paz, irmã Tainê, tudo bem? Paz, pastor, tudo bem. Pastor João Carlos Jacob também esteve junto conosco aqui. Graças a Deus, né? Estamos engrenando lentamente. A irmã Taine, que tem feito as agendas, escalas, né, das programações. E nós estamos contentes pelo que está acontecendo. Estamos aqui regados de água, né? Porque essa temperatura não é fácil. Muito bem, conosco em nossa programação, nosso convidado, tu conhece, irmã Tainé? Não conhecia, pastor, fiquei conhecendo hoje. É, um obreiro da cidade de Santa Rosa, irmão Hilário. Pastor, irmão Hilário, tudo bem?
Tá, meu? Paz do Senhor, pastor Paulo Roberto. Olha só. Que bênção ter o senhor conosco. Eu tive o privilégio. Eu não sei se eu já tinha conversado com o senhor antes, né? Nós ficamos 9 dias em Santa Rosa pregando ali todos os dias. Só que em 9 dias acabei pregando 11 vezes, porque teve nesse meio tempo aí um jejum, né, na igreja. Acabei pregando à tarde lá. E também a Santa Ceia num domingo. E aquela Santa Ceia foi uma benção, né, irmão Olhar? Não sei se o senhor estava presente lá. Não, estava, pastor. Ah, Estava na Santa Ceia. amém. Glória a Deus. Estava em 6 cultos. O senhor, Nessa cruz eu estava. 6 cultos. Agora, a ideia do pastor Elia, eles querem fazer um trabalho evangelístico lá. Não sei bem se vai ser com tenda, como é que vai ser. Mas estamos dispostos porque tem uma coisa assim, irmão Hilário, que eu assim respeito, né? É a ação de Deus. Então, principalmente em lugares assim mais simples, a gente vê o coração das pessoas abertos, né? Para a operação de Deus, de milagres. Se perguntar como é que acontecem as coisas, eu não sei nem dizer, né? Mas a gente vê. Eu estava agora num culto aqui em Porto Alegre, foi quarta-feira, irmã Tainé. E a irmã que estava dirigindo disse, não, pastor, o senhor tem liberdade, tem liberdade. Tem liberdade, então vamos orar pelos enfermos. Aí foi tremendo. E uma das irmãs que estavam ali, ela disse que tinha uma hérnia. Ela falou, tinha uma hérnia no seu abdômen. E aí a gente orou, eu pedi para ela procurar a hérnia, ela disse que sumiu a hérnia, sumiu a hérnia. Então, assim, irmãos, uma vez eu estava num trabalho aqui na Vila Jardim, há muitos anos isso aí, e tinha uma irmã, parece que era a irmã Janete, não me lembro o nome dela, e ela me convidou, toda sexta-feira ela fazia um trabalho de cura e libertação. Sempre convidava pessoas assim, e me convidou para ir naquele trabalho ali. E foi bem naquele período que tinha falecido o pastor Luiz Antônio Rodrigues da Luz. E aí, nós íamos lá no enterro na sexta-feira, né? Só que eu estava escalado para pregar lá na Vila Jardim. E tinha um grupo de irmãos comigo, né? Daí, eu digo, não, mas eu tenho que ir lá pregar. Não, mas então tem que pregar ligeiro, nós temos que ir para lá. Né? Só que daí, quando eu preguei, fiz o convite, o Espírito Santo falou comigo assim, ó, se tu não orar pelos enfermos, eu vou cobrar de ti. E o irmão que estava comigo estava bem apressadinho. Não, vamos fazer uma oração, vamos embora. Aí eu fiquei atrás, assim, né? Fui para trás, dei para ele orar. E aí, quando eu fui para trás, o Espírito Santo falou isso comigo. Aí, quando terminou de orar, aí eu falei assim, irmãos, aí pedi para o encarregado, irmão, me empresta um pouquinho o microfone aí. Aí eu disse assim, irmãos, eu gostaria de orar especificamente pelos enfermos. Veio 3 irmãs para frente. 3 irmãs, me lembro como se fosse hoje. 3 irmãs. Aí, quando eu fui orar por aquelas irmãs, parecia assim, descarga elétrica. Nunca tive essa experiência na minha vida. Na primeira, assim, parecia uma descarga elétrica. A irmã caiu no chão, a segunda orei, ela caiu no chão e a terceira caiu no chão também. As 3. As 3 caíram no chão. E aí, depois, eu fiquei sabendo que uma daquelas mulheres ali, a irmã me contou mais tarde, que ela estava passando por um problema terrível e ela tinha sido abusada, né? E Deus tinha falado comigo, se tu não orar pelos enfermos, eu vou cobrar de ti. Então, às vezes, irmãs, as pessoas, eu noto que eles têm um sistema de culto e não dão liberdade para o Espírito Santo, né? Não dão liberdade para ministrar, dar tempo para Deus agir, né? Cada um é usado de uma forma. Pô, glória a Deus, quem consegue lá do púlpito levantar a mão e o camarada lá no fundo cai. Mas não é todo mundo que são usados assim, né? Não é todos. Então, a gente tem que ver aonde que Deus está atuando, entender isso aí, né? E procurar fazer. Se está dando resultado, vamos por ali até Deus dar um outro sistema maior. Mas assim, ó, eu fico muito grato a Deus quando eu vou em algum lugar e fico sabendo que pelo menos uma pessoa foi curada. Digo, poxa, eu trabalhei muitos anos em hospital. E uma doença é uma doença, né, irmão Hilário? É horrível uma enfermidade. E se eu não tivesse orado, a pessoa ia continuar com aquela doença lá. E o culpado era eu. É verdade, pastor Paulo.
Então, eu tenho esse pensamento, desculpa eu falar um pouquinho disso aí, né? Porque está no coração da gente. Mas nós tivemos, fala aí os lugares que nós tivemos com o senhor, que eu nem me lembro mais, foi tanto lugar lá, mas tem uma congregação que nós fomos lá na fronteira, Porto, Pastor, esta é a de Porto Veracruz. isso aí, Porto Veracruz. isso mesmo. E lá nós estava na terça-feira de noite. Terça-feira de noite. E Deus fez algo tremendo ali, pastor. É mesmo, é? Terça-noite. A gente desce ali atendendo os cultos. E aí os irmãos ainda comentam. E pedindo, quando é que o pastor Paulo Roberto volta para Santa Rosa? Traz ele para cá. Não, vamos sim, com alegria. Então, Vamos lá. ficam umas marcas, as marcas de Cristo. Amém. E aonde a gente foi lá no interior é muito gostoso, tem liberdade de pular, pregar, foi bom. Essa congregação, pastor, é no município de Alecrim, na Vila Santa Inês, no interior. Ok, Alecrim. Essa senhora que estava ali, que estava visitando e continuam vindo na igreja, ela tinha o desgaste na coluna e Deus fez algo tremendo. Algo tremendo. E tão firme, arrumando os documentos para ser encaminhado para o batismo, fazendo discipulado. É mesmo, é? Daqui a pouco temos batismo nas águas dessa família. É que foram tantas pessoas, deixa eu tentar me lembrar, o que ela não podia fazer assim, vou ver se eu consigo me lembrar. Pastor, é aquela que não conseguia mais se virar dentro da cama. Se virar na cama. O marido dela é um altão. Isto. Ah, o senhor está falando aquele senhor que tinha uma barba branca? Isto. E ela tinha um desgaste no braço também. Nos braços, é. E ficou bem, ela ficou bem. Bah, pastor, ajuda até na servente pedreiro agora. O que... Olha aí, Matainé. Agora que ele me lembrou, agora que ele me fez lembrar, agora eu lembrei dela. Era uma senhora, estatura média, assim, baixa, né? E o marido dela, um altão de barba. Eles não são crentes. Isso. E estava visitando. Não. Eles não são crentes, né? Eles já vinham na igreja algumas semanas, alguns meses. E aí, depois que o senhor orou, que eles receberam o milagre da cura, aí eles falaram, pastor, nós vamos arrumar nosso documento de casamento. Nós queremos servir a Deus na igreja Restauração. Que coisa maravilhosa. Não, ela começou a chorar, ela não conseguia falar. Ela disse que ela não podia nem se virar. Aí ele falou que ela dava uns gritos, porque mexia o osso com o osso. E aí, de vez em quando ela dava um grito assim, na cama. Que horror, né? Só Deus para fazer. Muito bem. Então, comentemos com a pastora uns dias atrás, agora. Ela tinha um exame no especialista. Sim. E quando ela chega ali no especialista, tinha outra senhora aguardando ali na fila também para ser atendida. Aí as duas senhoras comentando, essa que foi curada e a outra comentando que eu tô com problema na minha coluna e o médico diz que não tem mais jeito, não sei o que como fazer. Daí ela contou para nós estamos indo. Tava um pastor de Porto Alegre e Deus usou ele. Aleluia, glória a Jesus. Aleluia. É isso que acontecia na igreja primitiva, pastor, os milagres, chamava as pessoas. Bah, que coisa extraordinária. Aleluia. Barbaridade. Isso aí paga tudo, como se diz, né? Bah, olha. As marcas de Cristo. Glória a Deus. Isso aí, irmã Tainê. Olha, aí tu esquece de luta, de tudo, né? Barbaridade. Muito bem, eu estava esperando um pouquinho mais para apresentar o nosso convidado hoje. Estava esperando chegar mais gente, irmã Tainê. E aí, como é que tá aí?
Nós estamos, pastor, com 24 pontos Pouquinho. conectados. Muito pouco. Não, muito tem que pouco. dar o seu like aí, né? Duda, tu não mandou na lista de transmissão, Duda, que eu não E a irmã recebi aqui. Elisandra, que não mandou mais Cadê nada a pra irmã mim. Elisandra também? A irmã Elisandra não Que tá aí também. aconteceu, né? Meu Deus. A Duda tá falando aqui sobre o culto de quarta-feira. Disse assim, foi Ela tremendo tava o no que Deus culto? fez. Estava. Também está aqui no chat a irmã Rosane dos Santos, de Sapiranga, irmã Samara Felipe, irmã Patrícia, lá de Camaquã. É, a irmã Elisandra não mandou nada aqui, ó. Ela sempre manda. O que está acontecendo com ela? Vamos ver aí. Tá, mas dê o seu like aí, em nome de quantas pessoas tu disse que estão conectadas? 24 apenas, pastor. Queimar, como é que é? 24 Muito pessoas pouco, conectadas. muito pouco. Vamos lá. Vamos lá, Duda, eu então. não recebi o link. Então, irmã Tainê, enquanto nós estamos conversando, tu já vai dando aí os... compartilhando. Já compartilhei, pastor. Ok. Muito bem. Vamos apresentar aqui o nosso convidado. O nosso irmão Hilário, irmã Tainê. Pega o lenço aí, porque tu vai ouvir um dos testemunhos mais marcantes que eu já ouvi na minha vida, na vida deste querido irmão. Glória a Deus. Ele trabalha na cidade de Santa Rosa, é o co-pastor de toda a área, juntamente com o pastor Eli e o pastor e o irmão Hilário, né, nosso obreiro. Ele era um próspero trabalhador lá, ele vai contar aqui, e Deus falou com ele, e ele com família, ele tem lindos filhos, irmã Tainê. Ele tem 2 menininhas lindas, alemãzinhas, gêmeas, lindas. Qual é a idade delas? As filhas? 11 anos, pastor. 11 anos. E tem 2 meninos? 2 meninos. 2 meninos. E um casou agora. Agora casou. Depois a gente fala Casou sobre isso. em março. É. Dia 25 de março. E este homem, ele faz móveis de qualidade, ele tem tudo. A casa que o pastor Eli mora é dele. Então o homem ganhava muito dinheiro lá. E Deus falou com ele, escuta, não foi doença, não foi enfermidade. Deus falou com ele e ele largou tudo para ficar trabalhando na obra de Deus. Sabia disso aí? Só Deus mesmo, né, pastor? Então vamos ouvir um pouco, irmão Hilário. Nos conte um pouco aí o que aconteceu com o senhor, meu companheiro. O senhor é muito bem-vindo em nossa programação. Pastor, eu posso começar bem do começo? Tranquilo. Não sei até onde nós podemos ir, que hora, pastor? Não, temos 1 hora aqui. É um pouquinho menos. 40 minutos. 40 Tá bem. minutos. Ó, já Bem, está dando eu sinal vou- aqui. As irmãs. Vamos então começar, pastor. O senhor é de Quando origem eu me alemã. Alemão, pastor. Ok, ótimo. Temos tudo em alemão. Quando nós se convertemos, ou quando eu me converti, eu tinha para 15 para 16 anos. E na segunda noite, depois da conversão, chegou um irmão e entregou uma mensagem para minha pessoa dizendo que Deus tem um projeto. E aí passou-se anos, pastor, anos. E, na verdade, quando eu fui para a igreja, não fui para ouvir a palavra, um jovem assim, criado na família sem Deus, eu fui, na verdade, para conquistar uma menina de uns irmãos que eram crentes. E aí, quando chegamos ali, já não deu mais para olhar para a menina, porque a glória daquela igreja, né, que nós se convertemos, Aleluia. era uma bênção naquela época, pastor. Que coisa. E aí nós se convertemos, eu e meu irmão, e aí passou um tempo, nós fomos para a cidade, fui para a cidade trabalhar, e aí Deus me deu a minha namorada, que hoje é minha esposa, a irmã Regina. Uma Regina. É a primeira Se puder namorada, trazer é a minha depois, esposa. se puder trazer depois para a gente, pelo menos só para a gente ver, outro dia a gente entrevista mais, as meninas, se elas estiverem aí, e a esposa, só para Sim. apresentar, mas pode ir falando.
Sim, pastor. Depois a gente passa aí. Obrigado. E aí, pastor Paulo Roberto, nós fizemos escola de missões no outro ministério que nós estávamos. Uhum. Nós fizemos vários cursos, né? Mas nada assim que direcionava nós, que a gente não tinha aquele desejo. Hoje a gente compreende, naquela época não era a hora de Deus. Claro. Entendi. E aí nós pegamos e casamos. Aí começamos a trabalhar por conta. E sabe, pastor, que trabalhamos uns 2 anos por conta e a gente fez alguns trabalhos na marcenaria e a gente não recebeu. Só não perdi naquela época, pastor Paulo Roberto, a minha esposa, ela está no meu documento. Perdi marcenaria, perdi um carro do ano. Bah. Sabe, pastor, que naquela época o quilo de sal era 39 centavos. Não tinha 39 centavos para comprar o sal. Mas o E aí, que houve, meu Deus? é que a gente, pastor, numa época assim, a gente estava passando num vale para ter experiências com Deus, porque Deus, ele é do vale e é do monte. Uhum. E aí, pastor Paulo Roberto, um dia eu passei por lá de cima da rodoviária, uma bicicleta, pastor, não tinha freio, os Misericórdia. pneus bem careca, uma bicicleta precária. E aí, quando eu me aproximo, assim, passando pela rodoviária, tinha um casal bem de idade sentado. E aquele irmão, ele olhou para mim e começou a falar em línguas. Nunca vi aquele casal. E quando eu passei por ele, ele me chamou de volta. Disse, ô, senhor, vem cá. Aí ele falou, toda a minha vida, o inimigo está tentando tirar tudo que você tem, porque o projeto que Deus tem na tua vida com tua esposa é grande. Aí peguei a minha bicicleta, pastor. Voltei para casa, porque eu estava procurando o serviço. Peguei a minha bicicleta e voltei para casa. E contei isso para minha esposa. E aí Deus começou a agir, pastor. A minha casa que nós moramos, né, que o pastor Eli hoje mora. Sim, bonita casa, grande. Não estava pronta. Não estava pronta. Um bairro bom ali, Prontemos hein? a nossa... Ah, pastor, só Deus mesmo. É verdade. Só Deus mesmo. Aprontei a nossa casa e Deus começou a abençoar, pastor. Comecei uma outra marcenaria dentro da nossa sala. Dentro da sala, onde é que o pastor tem o sofá do lado ali. Sim, sim. Depois comecei a construir poucos lá atrás, tudo fazendo o mesmo. Tem um galpão enorme lá, irmã Tainé. O terreno é grande. 96 metros quadrados. Nossa, é muito Não, é grande. grande, é grandão lá. E aí, pastor Paulo Roberto, Deus nos deu um filho, já depois 2 anos e meio veio outro. Aí depois de alguns anos já veio as meninas. É, lindas. Aí A sua Deus esposa, abençoando. a sua esposa tinha um sonho de ter uma menina, né? Nós criamos uma menina. E veio Aí quando eu estava grávida, pastor, ela se preocupava com quem essa menina vai brincar. Ai, meu Deus. Olha Porque aí, nós Tainé. criamos nossos filhos, pastor. Não tinha amizade com pessoas com filhos de que não era crente. A gente criou nossos filhos no temor do Senhor. Quando fizemos a ecografia, 6 meses da gravidez da minha esposa, aí o médico disse, passou num lado o aparelhinho aquele, aqui tem uma. Aí ele passou no outro e disse, aqui tem outra. Aí estava Imagina o susto. resolvido o caso. Não, minha esposa, irmã Tainé, ela sentou na cama do médico ali. E aí? Deus é tão bom, ele cuida todos os detalhes, pastor. Que maravilha.
Não, tu tem que ver as meninas, servir a Tânia. Deus. Daqui a pouco elas vão vir, são lindas. Lindas meninas. Sim. Tu vai ver. Meu pastor, vamos reduzindo um pouco. Claro. No ministério que nós estava, a gente trabalhava com a tenda. O senhor se lembra? Foi o senhor comentou um senhor pouquinho com a tenda. que botou aquela É. tenda no pátio lá. Isto, pastor. Eu me isto. lembro. Aham. Era o primeiro ano que nós estávamos na restauração. Bah. Nós viemos O para a senhor, restauração. o senhor levava no carro uns ferros e montava, era a coisa mais linda de ver. Sim, usava a mesma caminhoneta da firma. Lá nós já tinha, pastor, uma caminhoneta para a firma. Tu veja só. Nós tínhamos um carro de passeio e mais outro carro para a firma. Eu me lembro. E aí, Que coisa linda não, isso. era não um tinha, trabalho... não era um tinha 30 trabalho centavos para muito... comprar o sal, né? E daqui a pouco já tem 2 carros, um terreno grande. O que Deus faz, né? Não, Coisa linda. Deus é um monte de coisa pra ele. Mas e aí, irmão? Vai, escuta só que tu vai ver. Meu pastor, aí começou, nós estávamos no outro ministério, voltando lá para a história que eu estava contando, no outro ministério, e a gente percebeu assim que o pecado estava entrando. Ah. E aí nós começamos a orar, pastor, porque desde que eu me converti, eu aprendi, a palavra tem que ser a palavra correta, o caminho tem que ser estreito. Claro. E a gente via que os outros que não anelavam para viver pela palavra, perdiam os filhos. Isso eu e minha esposa não queria. E aí nós fomos para um trabalho na Argentina, convidado por uma igreja que era do mesmo ministério que nós estava. E lá Deus usou uma irmã, porque nós já estávamos orando que Deus abrisse uma porta onde é que nós podemos servir a Deus corretamente pela palavra de Deus. E lá uma irmã disse que ainda não é tempo. Aí nós ficamos orando mais um ano. Quando nós ficamos orando um ano, pastor, eu pedi um sinal para Deus. Quando nos é para sair desse ministério, procurar um outro ministério para servir a Deus, para não servir de qualquer maneira. E passou um tempinho. O senhor sabe que perdi o desejo, pastor, de ir no culto naquela igreja que nós estávamos. Pá, isso aí não é Naquele fácil. ministério. Olha, é uma ação Perdi de o Deus. desejo. Uma ação de Deus. Aleluia. Eu perdi aquele desejo, pastor. Eu era o segundo do pastor do outro ministério, do campo ali, onde é que o pastor estava atendendo. Naquela época era o pastor Mateus de Quadros. Claro. E aí eu falei para minha esposa, bem, eu não vou mais na igreja. Bah. Minha esposa, não vamos ficar sem culto. Não, nós vamos ver outra igreja. Eu falei para minha esposa, nós vamos ir na Deus de Amor. A minha esposa disse, não, na Deus de Amor não. Então nós vamos na Restauração. Aleluia. E nós fizemos uma visita na Restauração um ano atrás, antes de nós ir para o ministério. Sim. De repente o senhor se lembra, pastor, naquele prédio que estava alugado lá na Vila Sulina, antes de ir para a sede, não tinha um piso bruto, saía todo... Se a gente se ajoelhava, ficava tudo sujo, as calças, o joelho. Eu acho que eu me lembro. Era um pó só, pastor. Pois é. Sim. Aham. E Era um aí? galpão aquilo lá, era uma tornearia. E o pastor Eli, com a coragem que ele tem, pastor Paulo, Aquele homem é uma benção. ele alugou aquilo lá. O foro era de EVA, pastor. Aí nós, não, aqui não é nosso lugar. Isso é a primeira vez, pastor. Aqui Aí não passou dá. aquele ano. Nós voltamos lá depois de um ano. Já tinha piso. Ô, glória. E aí nós fomos só para visitar a Igreja Restauração. Mas em casa, eu e minha esposa comentemos. Nós não vamos mais na igreja do ministério que nós estava. Nós vamos ver outra igreja para nós, para servir a Deus, para criar nossos filhos no temor de Deus. E aí, chegamos ali na igreja, em casa, eu e minha esposa comentemos algumas coisas que só eu e ela sabia. E quando chegamos lá, pastor, tinha um trabalho das irmãs.
E tinha uma irmã de Porto Alegre, que no último trabalho das irmãs, ela pregou de novo aqui em Santa Rosa. Não me lembro o nome da irmã, tchê. É. E quando foi passado para ela, ela já desceu de cima e veio direto para nós. Ô, glória! E ela falou tudo, pastor, que nós comentava em casa. Ramacaxa. Meus dons de Deus, irmã Como Tainê. Deus é bom. A igreja tem que ter os Aleluia. dons espirituais, tem que ter. Aleluia! E aí passou, minha esposa disse, não, ainda falta alguma coisa. Nós queremos que o pastor Eli venha falar para nós. Ah, Jesus. No final do culto, o pastor Eli desce e veio falar com nós. Fala exatamente que eu e minha esposa cometemos no quarto, Aleluia. quando estava se arrumando para ir para a igreja. Aleluia. Sabe, pastor, compromisso com minha família, Aleluia. era aquilo que nós queria, Glória a viver Deus. com Deus, Amém. criar nossa família no temor de Deus. Aleluia. E aí, isso era domingo de noite. Segunda, eu já fui atrás de um obreiro não sabia onde é que o pastor Eli morava. Eu sabia onde é que mora um obreiro, fui lá pedir o telefone do pastor Eli. Liguei para ele de meio-dia, segunda de meio-dia. Segunda de noite, o pastor Eli já veio ali, na nossa casa, onde é que hoje ele mora. Exatamente. E terça-feira de noite ele já anunciou que nós íamos entrar no Ministério da Restauração. Eu tinha uma convicção, pastor, Glória que era a Deus. isso que Deus queria para a nossa vida. Amém. Aleluia. E aí Deus começou a nos abençoar, pastor, na área financeira. Já éramos abençoados, mas Deus começou a abrir as portas. Nós compramos uma caminhoneta do ano para a marcenaria, para a fábrica de móveis. Construímos a garagem lá atrás, para caber 2 carros. Enorme. Compramos 5 terrenos, pastor. Olha só. Hoje onde é que nosso filho já mora. Temos outro terreno para outros filhos, temos mais 2 terrenos para as filhas. E outro terreno que vai ser para a mecânica dos nossos filhos, que os 2 são mecânicos. Exatamente. Aleluia. Mas aí um dia, pastor, a gente, com aquilo na mente, que os profetas entregavam, e nós oramos por aquilo. E chegou um tempo, nós fomos, o pastor Eli nos colocou para cuidar uma congregação em Porto Veracruz. Ah, aquela lá. Naquele tempo, Longe. não tinha asfalto, pastor. Nós fazia por semana 78 quilômetros de estrada de chão para atender a obra de Deus. Aí Deus começou a falar com nós que Ele nos queria na obra. E a gente tinha bastante serviço na marcenaria. Tinha contratos com a prefeitura de cuidar a parte dos móveis das creches. Outros móveis que nós fazia para gente só de alta qualidade, pastor. Alta classe. Alta sociedade, sim. E aí um dia eu fui falar com o pastor Eli. Ele disse para mim, você nunca sentiu, irmão, que você tem que ir na obra de Deus? Bate. E aí, parece assim que ele tirou o chão da gente, pastor. Misericórdia. Aí eu falei, pastor, a gente já sentiu. Ele pediu para mim, e vai esperar muito? Aí fiquei assim, parece que para mim, não, eu nem vou tocar mais nada, ele vai esquecer daquilo. Não vai falar mais. Não vai falar mais. Mas aí Deus começou a falar, pastor. E aí um dia nós estava trabalhando na marcenaria, estava pregando um fundo de um armário. E aí Deus falou para mim assim, você pode dar tudo para os teus filhos, mas se eu não estou no controle, nada eles vão ter. Esse menino hoje que está casado, irmão Felipe Gabriel, sim, ele tinha começado a estudar para fazer desenho em design em móveis, arquitetura em móveis, né? Projetos. E o nosso projeto era bem diferente, pastor.
o nosso, não era o de Deus. Um seria um engenheiro para fazer os projetos para móveis. O outro menino, ele ia trabalhar dentro, cuidar dos funcionários, e eu ia entregar o serviço. Nós ia comprar um caminhão, uma caminhonete mais grande, um furgão, para entregar os móveis. Mas quando Deus, pastor, falou para mim que você pode dar tudo para os teus filhos, que era a área financeira, mas se eu não estou no controle, nada vai ter. Eu larguei aquele martelo, larguei os pregos, entrei para dentro de casa e falei para minha esposa, eu vou falar com o pastor Eli. E falamos com o pastor Eli e fomos para Porto Veracruz. Encerrei todos os contratos com a prefeitura. Bah. Não pegava mais móveis, não agendava mais móveis, porque nós tínhamos 60 dias, móveis sempre agendado para fazer. Deixamos tudo quieto, fechamos a marcenaria e fomos para a obra de Deus. Na hora, pastor, que se nós olhar para os olhos humanos, quando os nossos filhos mais precisavam. Pois é. Mas Deus tinha falado conosco, tinha plena certeza e continuamos tendo essa certeza que Deus cuida daquele que ama primeiro a Ele. Fomos para a obra de Deus, Deus nos cuidando até hoje. Largamos toda a área financeira que nós tinha. Nossa vida era bem diferente na área financeira, mas Deus é tremendo. E eu quero contar um trechinho, pastor, já vamos seguir. Quando nós estávamos morando no Porto Veracruz, Deus nos levou assim na área financeira para Ele nos ensinar a viver pela fé. E chegou um final do ano que nós estávamos morando ali, não tinha o dinheiro para comprar uns bombom para as crianças, para a gente comer. Imagina. Não estou ali reclamando, pastor, eu quero contar o que Deus faz. Claro, claro. E a gente, olhando para os filhos, olhando para a esposa, se tu olhasse para trás um pouquinho, tu ia ver que, te ficasse lá, tu podia ter comprado. Mas tinha aquela certeza, pastor, que Deus falou, era a voz de Deus. Claro. E aí, de repente, uma vizinha chega e bate palmo no lado da nossa casa, onde eles moravam, e trouxe 2 sacolas de doce para comer. Aleluia. Nos detalhes, hein? Pastor, se era para pegar do meu dinheiro, se tivesse, não ia comprar daquelas marcas que ela trouxe. Ela trouxe marca, pastor, que nós nunca compramos. Marcas boas. Deus mostrando que Ele está cuidando. Amém. Aleluia. Bah, incrível, hein? Glória a Deus. Quando nós viemos para Santo Cristo, na cidade onde é que nós fomos morar, pastor, é uma cidade bem pequena, 1.600 votantes, uma cidade bem pequena. Bah, imagina. Não tinha emprego para os filhos, não tinha emprego para nem os filhos, pastor. É nesses anos que Deus levou meus filhos a praticar a música dentro da igreja. É verdade. Eles tocam, né? Toquem os dois, um agora mora em Santa Rosa, ajuda na sede, na música. Uhum. E outra está com nós ainda em casa, nos ajudando aqui nas congregações. Esse menino que casou, pastor, não tínhamos nós condições para fazer uma casa. É uma benção. Deus né? usou gente ímpia, pastor, para ajudar no material. Aleluia. Fizemos uma casa para ele, os dois trabalhando, tanto a nossa nora como o meu filho, trabalhando para fazer a casinha deles. Foi feita uma casa de 8 por 12. Por dentro, tudo acabado, tudo pronto. Onde é que nós vimos as mãos de Deus agindo. E não ficar devendo nada, Pessoas né? doando telhado. Nada, pastor, nada. Nada devendo. E ele tem o carrinho dele.
Ainda tem o carinho dele. Eu conheci, E os móveis dentro de casa. irmã Tainê, esse filho dele que casou, um rapaz é uma joia, só tu vendo, né? Só tu vendo. E aí eu conheci a esposa dele, ela é alemã também, né? E ela trabalhadeira, Sim. menina. E ela começou a Glória a Deus. comprar as coisas de Coisa primeira pro casamento. Comprou uma geladeira, é isso, né, irmão? Ela foi É comprando, isso aí, pastor. ela trabalhando e comprando as coisas. E ele construindo a casa. Cada Bah. um pegou de um lado. Não, a coisa mais linda de ver, mas só tu vendo lá. E foram, faz um ano que eles casaram, né? Um ano mais ou menos. Tem O tudo. pastor faz dia 25 de março. Um ano, né? Não faz um ano, pastor, faz 4 meses. Olha aí. Dia 25 de março. Olha, eu fiquei assim, ó, impressionado, sabe? Irmã Tainê, o filho dele me contando que ele me deu uma carona até uma igreja um dia lá. E ela junto, né? E ele contando como é que ele conheceu a que seria a esposa dele. Foi uma coisa assim, não, acho que ele nunca teve namorada, né? Ele foi perguntar para a mãe dele o que ele tinha que fazer. Eu achei Que lindo, amor, lindo, coisa lindo, linda. lindo, lindo. Aleluia. Não é de chorar. É coisa que tu não vê em Porto Alegre, assim, nas grandes cidades. O temor de Deus, sabe? Mas ele teve um pai e uma mãe para ensinar, né, Sim. pastor? Não, e E quando ele muito foi conversar, importante. ele me contou, quando ele foi conversar com ela, ele já foi acertando tudo. Muito importante o que o pastor falou ali, o que o pastor Hilário falou ali. Sim, sim. Com relação à preocupação da esposa dele, com quem que o bebê ia brincar. Pois é. Por não deixar ele se misturar com as pessoas do mundo. Às vezes o pai parece tão, fica prendendo o filho, não deixa o filho se misturar, ficar escondendo o filho. Eu cansei de ouvir, né? Tu não vai conseguir esconder teus filhos do mundo para sempre. Pois Mas o que a gente pode fazer, a gente tem que fazer, né? É. E olha, e o resultado é excelente. Olha o Se resultado. tu conhecesse esse filho dele, tu ia te apavorar. Coisa É um que- servo de Deus. Glória a Deus. Bah, eu fiquei encantado. E ele fala assim, sabe, com um sotaque parecido com o do irmão, assim. E ele contando como é que foi o namoro dele com a... e diz que o sogro dele também é durão, crente. Né, pastor? Pastor Paulo Roberto, Graças nós a Deus, né? criamos nossos filhos no temor de Deus. Graças a Deus. Bah. E nós sempre velamos. Por exemplo, nós criamos nossos filhos no temor de Deus. Tem que ser uma namorada, se tiver, se Deus preparar, tudo no padrão que a Bíblia exige. Sim, sim. Uma moça que ora, uma moça que os pais são crentes, para formar outro casal Aleluia. crente, para Aleluia. criar seus filhos também no temor de Deus. Aleluia. Para não ter brecha nenhuma ponta para o inimigo. A gente sabe, enfrenta flechadas, mas Deus nos livra de todas. Amém. Deus no controle de tudo, pastor. Ali quando fizemos a casa, pastor Paulo, hoje que a nossa nora, a irmã Samara, ela ajudou no pagamento da casa, Olha só, no Tainê. comprar o material, eles se unindo, os dois, Ela trabalhando. e ela, além de tudo, guardando para comprar as coisas dentro de casa. Que coisa tremenda. Não, a menina É uma bênção, pastor. é uma joia. E ele, o guri, mais ainda. Mas por trás tinha um pai e uma Com mãe que cer- estavam orando Mas e o pelos pai filhos, dela né? também. O pai dela é Os durão. pais dela também. É crente. Sim, sim. É. Os pais da nossa nora também são crentes, congregam na mesma igreja de restauração movista do INCR. Que coisa linda. É verdade. É. Não, quando ele foi lá pedir a mão dela, pá, botou várias coisinhas lá. Aleluia. Glória a Deus. Quando nós estava terminando a casa por dentro, pastor, Deus usa eletricista que é ímpio e chega para mim e diz, pastor, eu vou fazer toda a ligação, toda a instalação elétrica dentro de casa para o Aleluia. teu filho, tudo de graça. Que tremendo. Glória a Jesus. Deus usou irmãos que pintaram toda a casa por dentro, pastor. É só as mãos de Deus, a gente vindo agir. Aleluia. Aí nós olhamos um pouquinho atrás, pastor, quando Deus falou para mim que Ele vai cuidar dos meus.
É Eu verdade. posso dar de tudo o que eu queria na área financeira, o conhecimento humano, Pois é. mas não era esse o projeto de Deus. Aleluia. Se nós olhássemos aquela vez, pastor, para os parentes, para os clientes, nós não íamos ter para a obra de Deus. Pois é. Mas Deus nos provando que Ele está cuidando. E a gente vê Deus cuidando. Hoje, esse meu filho que está casado, trabalha numa mecânica com elétrica junto, aonde os clientes procuram ele para mexer nos carros mais modernos, tem um salário bom, e ainda são servos de Deus na casa de Deus. Aleluia. O mais importante de tudo, pastor, que a gente vê que Deus está cuidando. Aleluia. Deus está no controle da família. Aleluia. Glória a Jesus. Mas de Glória. tudo isso ali, pastor Paulo, o pastor Eli, ele tem parte desse galardão. Claro, claro, claro. Porque começa, pastor Paulo Roberto, no pastor Sim, sim, sim. se esforçar, querer ajudar alguém. Porque quando nós fomos do outro ministério para a restauração, nós queríamos aquilo. Mas como nós ainda ficamos um ano lá orando, muitas coisas, o inimigo já tentou assim, querendo que a gente abrisse a mão. Claro. Mas Deus colocou o pastor Eli no nosso lado, Glória a Deus. nos ajudando em oração. Uhum. E louvamos a Deus que Deus levantou o pastor Humberto, Amém. a restauração, Uhum. que chegou esse ramo que Deus mostrou para o pastor Humberto, chegou até Santa Rosa. Amém. E de Santa Rosa chegou até na nossa casa. Aleluia. Deus é Aleluia. tremendo, pastor. Oh, glória a Deus. Verdade. E as meninas estão aí? Pastor, recém saíram para o colégio. Eles vão à tarde no colégio. Então vai ficar devendo para nós. Vai ficar devendo as. Elas são bem Mas a minha tímidas. esposa está aí, pastor. Traz ela aí. São bem tímidas as meninas, viu, Tainé? As Devem meninas ser. são tímidas. Eu vou passar para A lemoazinha. Assim. minha esposa um pouquinho aí, pastor. Vamos lá, então. Vamos conversar com ela. Obrigado, irmão. Muito obrigado. Glória a Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Paz, senhor pastor. Paz, irmã Regina, como é que a senhora está? Bem, graças a Deus. Muito bem, programa Restauração. Alegria ter a senhora conosco aí. Nós estávamos falando, irmã, sobre essa entrega assim na obra de Deus, né? Que vocês estavam muito bem financeiramente, tudo, né? Deus abençoou. E agora Deus pede para ficar só na obra. Como é que foi esse processo, irmã Regina? Olha, pastor, se a gente vai querer contar tudo, vai levar tempo. Uhum. Mas eu só sei que foi um processo tremendo na vida da gente, uma experiência, várias experiências, na verdade, né? Tremenda. E onde a gente viu a mão de Deus desde o começo, agindo por nossa vida, trabalhando por nós, em todas as áreas. E continua trabalhando, né? Porque a gente segue a vida e vai aprendendo, vai fazendo a obra de Deus, né? E Deus vai colocando as coisas no caminho, Amém. na vida da gente. Eu fiquei impressionado, irmã. Mas, Perdão, pode falar. Desculpa. pode falar, pastor. Não, é que eu estava olhando, o tempo é curtinho aqui. Eu conheci o seu filho, Sim. o Gabriel, né? Uhum. Gabriel, é. Aí ele me contando como é que foi o casamento, né? E ele não tinha jeito assim, parece que ele nunca teve namorada. Aí ele foi pedir instrução para a senhora. Como é que foi isso aí, irmã? Olha, pastor. Olha só, Deus, Tainê, né? Porque a simplicidade da pessoa.
Sim, aqui para isso serve o pai e a mãe também, né? É que ele mandou, Tainê, assim, ela disse oi, parece para ele, e ele não sabia o que responder, aí ele mandou um positivo. Ai, coitado. Sim. Ele contando, e a menina... A Sim, é que pureza ele não dele, né? ele não sabia como se colocar, assim, como começar uma conversa, sabe? Como ele nunca E tinha perguntou para namorado, ela. não sabia. Sim, daí ele veio e disse, mãe, como é que eu faço, mãe? O que eu falo? Porque ele não queria errar, ele não queria, tipo, sair fora Tadinho dele. né? Não queria fazer feio. Então a gente teve que instruir também, né, pastor? Mas foi bênção. Nós conversando, né? Ele, agora a esposa, né? E ela ria. Porque ela falou assim, ó, que ela conhecia a senhora, mas não sabia que ele era filho da senhora. E daí depois os caras pensando assim, de repente, ela que induziu, mas não tinha nada a ver, né? Ela era conhecida sua, né? Sim, na verdade, pastor, é uma coisa assim onde Deus tem me mostrado. Eu achei bem interessante. Até vou contar um pouquinho para. Vamos lá. Daí, assim, era num retiro que eu estava em Santo Ângelo das Irmãs da União Feminina. Olha só, irmã Tênia. E lá a irmã Samara estava com a irmã Liliane. E ali Deus tem me falado, eu achei bem interessante por Deus ter falado para mim primeiro. Porque eu acho assim que poderia ter sido para ele, né? Deus sabe, né? E ali Deus tem falado para mim, assim, porque ele sempre questionava para mim, mãe, mas como é que eu vou saber qual é a vontade de Deus e qual ser a minha noiva? Então daí ele me falou assim, me passou as qualidades que ele queria na noiva dele, assim. E daí ali Deus me mostrou a Samara. Ela era uma menina, acho que se eu não me engano, ela tinha uns 15 anos. Ela estava ali com as outras jovens, com as outras adolescentes. E daí Deus me mostrou assim, ela disse que aquela menina seria para ele. Uma voz clara, nítida, assim como se alguém tivesse parado do meu lado e me falado. Misericórdia. E daí eu pensei assim, mas daí eu vou ver quem é ela e vou ver com quem ela tá. E daí eu observei, daí eu vi a irmã Liliane, conheci, eu disse, pensei comigo, é uma serva de Deus, que coisa, parece ser temente a Deus. E depois em casa só passei esse recado para ele e nada mais. Daí eu disse, bem, no dia quando nós indo para o congresso e ela estiver lá, eu vou te mostrar quem que é. E o resto deixei por conta dele, sabe? Eu pensei, daí agora eles brincam comigo, a mãe do namorado. Não é isso. Tipo, eu só passei o que Deus tinha me falado ali. Claro. Então, achei bem interessante, porque eu até penso assim, que poderia ter falado para ele, mas eu acho que por ele ter perguntado para mim e por ele ter dúvidas, então, eu não sei, só Deus para dirigir dessa forma. Não, interessante. Foi muito interessante. Ele contou para mim, assim, olha, eu fiquei muito contente, assim, um testemunho que falou forte comigo, né? É que eu vejo, assim, que Deus tem maneiras diferentes de dirigir isso. Eu acho que não tem, assim, um método, é assim. Comigo foi de uma maneira, com outro, sabe? Não tem. O importante é nós lutarmos pela vontade de Deus, né? E Deus vai encaminhar todas as coisas. Aleluia. E como é que está o trabalho aí em Santa Rosa, das irmãs? Como é que está aí, irmã? Temos 3 minutinhos, pastor. 3 minutinhos. Tá bom, pastor. Tá bem, São. A irmã Sandra sempre tem sido uns pais para nós na fé, eles sempre são estavam queridos. ao nosso lado e sempre estão, desde o começo, ajudando a gente e auxiliando. A gente vai indo. Graças a Deus. Nós ficamos muito contentes por ter conhecido vocês, por esse testemunho marcante. Eu comprovei aí, fiquei muito feliz de ver os irmãos louvando a Deus, tocando, dirigindo o trabalho, naquela santidade, humildade de Deus. A irmã também é de origem alemã? Sim. Qual é o seu sobrenome? Sim, alemão. Lenz. Len? Lenz. E o seu esposo? É Wildmann. Wildmann. Ah, tá. Vocês falam alemão? Falamos. Ah, é?
E os filhos também? Falamos tudo em alemão. É, eles falam um pouco, mas eles entendem. Mas eles Tá. também falam, assim, mas é falta de praticar também. I nicht verstehen Deutsch. Sim. Mas um dia... Mas dá para aprender ainda, pastor. Exatamente. Ainda há tempo. Eu disse para ela que eu não entendo nada de alemão. Ela disse, mas isso ainda pode aprender. Irmã, poxa, eu fico tão contente de conversar com vocês aí e também de ter conhecido a pureza do Evangelho, essa coisa tão bonita assim. Eu fiquei muito maravilhado. Deus abençoe vocês aí, em nome de Jesus. Muito obrigado por ter participado conosco da nossa programação. Com certeza vamos estar chamando mais vezes, tá? O prazer é todo nosso aí, poder conversar com o pastor aí. Certo, irmã. Mas eu posso passar para o meu esposo, que ele pode... Sim, só para dar encerrar, palavras finais aí. já vamos encerrar. Obrigado, irmã Regina. Deus abençoe, pastor. Deus abençoe. A programação aí, os ouvintes. Amém, amém. Só para dar um encerramento, irmão Hilário. Sim, pastor Paulo. Sim, Não sei pastor se Paulo tem Roberto. minutos ainda, irmã Tainé. 1 minuto, pastor. 1 minuto, suas considerações. Obrigado por ceder um tempo para falar conosco aí. Meu pastor, agradecemos a Deus por essa oportunidade Amém. e vamos continuar orando. E esses ramos que Deus mostrou para o nosso pastor Sim, Humberto sim. possa ficar ou se estender em muitos lugares Amém. e alcançar muitas famílias para representar o Evangelho de Cristo. Uhum. Amém. E seguimos firmes no projeto que Deus tem para a nossa vida. Tá certo, meu companheiro. Foi um prazer conhecer o senhor, viu? Fiquei muito feliz de conhecer a sua família. Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus. Amém, pastor. Deus abençoe. Conta conosco. Amém. Paz do Senhor. Paz do Senhor para todos os ouvintes, então. Fique aí, Heróis da Fé. Já está chegando. Obrigado, irmão Hilário, irmã Regina. Deus abençoe.